Agora a gente já sabe que você oscila e a gente sabe no que você oscila. E agora, José, como a gente faz para lidar com essa oscilação? Para efeitos didáticos, vamos dividir a sua consciência em duas e chamar ela daqui para frente de eu real, que é a sua consciência real, a sua consciência divina, literalmente como Deus, que é não nascida e impessoal. E o ego, que basicamente é a história do seu personagem, que nasceu um dia, que vai morrer, que sofre e tudo mais, aquilo que a gente já sabe. Mas a gente sabe que na verdade só existe uma consciência, que parece ser duas. Só que você já sabe disso e eu não vou voltar nesse assunto. Por isso não encana muito com esses nomes, tá? Eu poderia ter usado qualquer nome. Batman e Robin, Galinha Pintadinha e Papaléguas, tanto faz o nome que eu use, tá? É simplesmente para efeito didático e para resumir aqui no vídeo que já vai ficar longo demais. Enfim, existe apenas uma maneira de ser o seu eu real. E infinitas maneiras de ser o ego. Uma das maiores dificuldades é essa. O seu eu real é absoluto. E absoluto, por favor, não confunda com uma coisa enorme, magnânima. Absoluto não quer dizer que ele é o fodão, que ele é pica das galáxias, que ele é a Stephanie do CrossFox. Absoluta. Significa apenas que é um estado pleno, completo em si só, fundamental. Quando a gente fala que algo está em zero absoluto, o que a gente quer dizer com isso? Que esse algo, em termos de temperatura, está em 0 graus. Absoluto. Zero absoluto. Absoluta. Significa que ele não está em 1 grau, significa que ele não está menos 1 grau, significa que ele não está em 10 graus, significa que ele não está em menos 20. Está em zero. Zero absoluto. O seu estado é a mesma coisa. O seu estado é absoluto, ele é preciso. Já o ego pode se apresentar e se manifestar de infinitas formas. Então você tem infinitas formas de errar e se iludir e apenas uma de perceber a sua verdadeira natureza. Da mesma forma que o zero absoluto é simplesmente zero e qualquer coisa fora desse zero é uma variação, o seu estado real é absoluto. E esse estado é fundamental. Qualquer coisa fora desse estado absoluto a gente chama de ego, de sobreposição, de ilusão. Por isso, nós podemos afirmar que existe uma maneira de ser o seu eu real, apenas uma maneira, que é justamente o próprio eu real. A única maneira de ser o eu real é o próprio eu real. E existem infinitas maneiras de ser ego, porque o ego é simplesmente sobreposição, variações desse estado inicial e real e completo em si só. Da mesma forma que existe apenas uma maneira de ser um quadro em branco, infinitas maneiras de se pintar neste quadro em branco. Você pode fazer infinitas imagens nesse quadro, mas o quadro em branco é simplesmente quadro em branco. Só existe um tipo de quadro em branco, que é o quadro em branco. É por isso também que a gente percebe que somos fundamentalmente a mesma consciência. A minha consciência e a sua, a de uma barata, a de um peixe, a de um morcego, a de um alienígena, é a mesma. É a mesma consciência. Consciência no seu estado real, natural. As sobreposições são infinitas. As variedades de sobreposições é só olhar em volta. Você vai encontrar infinitas formas de se manifestar. E se você lembra do vídeo anterior, eu falo que essa aparência de mundo é justamente aquilo que você não é. De quantas formas eu posso não ser esse nada absoluto? De infinitas formas. É por isso que a gente tem um universo infinito projetado para fora, com infinitos seres, infinitos planetas, infinitas estrelas, infinitos tudos, né? Existem infinitas maneiras de não ser você. Para deixar mais claro, vamos voltar no exemplo dos números. 0 é o absoluto. Quantos números eu posso colocar de maneira positiva para frente e de maneira negativa para trás? Infinitos, né?
Mas de quantas maneiras eu posso ser zero? De uma. Existe só um zero. Mas números para frente e para trás são infinitos. E como a gente está aqui em menor número, em desvantagem, porque é um contra infinito, o grande trabalho aqui é equilibrar uma agulha na ponta de outra agulha. O que é extremamente difícil, mas é possível. Existem infinitas maneiras de derrubar a agulha, de colocar ela de jeito errado e ela acabar caindo. Mas existe uma maneira de equilibrar ela, posicionando ela perfeitamente em cima da outra agulha. Mas vamos deixar de blá 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 e ir direto ao assunto. Agora que a gente já falou sobre a dificuldade de perceber o seu estado real ou de repousar sobre ele, a gente precisa entender o porquê que as pessoas acordam e esquecem, despertam e dormem. Vamos começar pelo óbvio. Se o seu estado é absoluto e ele é único, qualquer coisa fora dele não é ele. E é muito fácil escapar de um estado tão absoluto quanto esse. É muito fácil perder esse alinhamento, esse enquadramento nesse estado. Se você pegar uma pedrinha de gelo em 0 graus e mudar a temperatura do ambiente para 5 graus, você vai ver uma transição de temperatura e uma transição ali do estado da pedra de gelo gradual. Mas a gente não está falando de pedra de gelo, a gente está falando da sua natureza real, a sua natureza divina. É um estado arrebatador. Eu estou falando da diferença entre se achar um ser humano mortal e sofredor para uma consciência não nascida, imortal e toda poderosa. A diferença entre o zero absoluto e 0,000001 é mínima, mas o suficiente para você deixar de se ver como consciência real e se ver como um ser humano sofredor. Qualquer coisa fora de zero não é zero. Não importa se é 42, se é 579, se é 953, se é menos 45, menos 1 milhão, se é 0,00005, se é menos 0,0000042, não importa. Se não é zero, não é absoluto. E se não é absoluto, é relativo. É mesmo, é? E eu sei que tem grandes chances do seu ego estar negociando com você agora, nesse exato momento, e mandando você parar de ver isso. Parar de assistir isso. Falando pra você que é besteira, que isso é maluquice, que não faz o mínimo sentido. Por que você iria querer ser zero? Quem quer não existir? Quem quer não ser nada? Se você pode ser infinitas formas de expressão. O seu ego tá falando pra você que zero é um estado vegetativo, que você vai ser um zumbi, que não vale a pena, sua vida tá boa do jeito que tá, pra que mexer com essas coisas? Se você realmente acredita nisso, se sua vida realmente tá boa, fecha esse vídeo, vai viver sua vida. Mas se você tá insatisfeito com esse ciclo de ficar nascendo e morrendo e de ilusão e você quer ver a verdade, não dê ouvidos pra esse ego aí que ele é malandrinho. E, em grande parte, é justamente por conta dessa voz desse ego que você oscila. É por conta dessa voz que você acorda e dorme de novo. Você desperta e daqui a pouco se vê perdido na ilusão do mundo. Lembrete, nunca, nunca acredite em mim. Nunca. Teste por você mesmo. Eu só sou um cara falando coisa estranha na internet. Rule number 1, never trust anybody. E, além disso, o relativo nunca, nunca vai entender o absoluto. Nunca, nunca. Isso me inclui. Nilson nunca, nunca vai entender o meu eu real. Já tira o cavalinho da chuva aqui. Você nunca, 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 na eternidade, de toda a eternidade, vai conseguir capturar isso de maneira intelectual. Você nunca vai conseguir entender isso. Você nunca vai conseguir juntar 2 mais 2. Ah, tá, agora eu entendi. Agora eu consigo escrever um artigo sobre isso de maneira concisa, de maneira exata, e explicar o que é. Porque esse mesmo estado absoluto é anterior à própria explicação. Ele é anterior ao próprio entendimento. Como é que você pode tentar entender alguma coisa que é anterior? Mas não dá, é anterior. Da mesma forma que o zero é anterior a qualquer modificação numérica. O número não vai conseguir entender o zero. Ele pode até tentar conceitualizar, enfim, nunca, não vai conseguir. Você não vai conseguir entender o que é esse estado absoluto, ou o seu eu real, até que você entenda.
E aí, na hora que você entender, finalmente todas essas baboseiras vão fazer sentido. O estado absoluto sempre é capturado, compreendido de maneira intuitiva. Você, de maneira direta, é o estado. Não é uma coisa que você captura de maneira intelectual. Você é ele. Não tem como duvidar da sua própria manifestação, da sua própria percepção direta. O problema é, existem grandes chances de você não conseguir deter esse estado por muito tempo. Da mesma forma que você pode colocar, como eu falei, uma agulha na cabeça de outra agulha e tentar equilibrar ela e achar por alguns segundos que você conseguiu equilibrar, ou até mesmo por alguns minutos, não demora muito para você perceber que você não alinhou perfeitamente. E aquela agulha cai. Então nós vamos ter casos de pessoas que têm lampejos dessa visão da realidade, pessoas que têm experiências de minutos, pessoas que têm experiência de horas, de dias, de meses, de anos. Mas uma hora elas oscilam. Uma hora elas perdem esse estado. O processo do esquecimento. Não tenta racionalizar muito aqui. Eu sei que eu sempre falo isso e eu sei que é um pedido absurdo. Mas eu não estou pedindo para você não pensar com sua própria cabeça ou não ter pensamento próprio. Eu estou falando para você não usar o mesmo ego que está atrapalhando você a ver a sua verdadeira natureza para tentar entender isso. Porque, como eu falei, ele nunca vai entender. Se você já teve alguma experiência de expansão de consciência, ou de despertar, ou de acordar e perceber a sua verdadeira natureza e esquecer ela, você vai se identificar com o que eu vou falar daqui para frente. Se você ainda nunca teve nenhuma experiência... Se você ainda não teve nenhuma experiência parecida, relaxa. Um dia você vai ter. Talvez você lembre desse vídeo, dessas coisas que eu falei. Isso pode tentar, talvez, te ajudar a permanecer um pouquinho mais nesse estado. Frase importante. Quem acorda não é a entidade que estava tentando acordar. Trocando as palavras, quem acorda é o seu eu real, não é o ego. O ego nunca acorda, mas é ele que inicia a busca. O buscador não acorda. O buscador, ele para um degrau antes de acordar. E quem acorda é o seu eu real. Portanto, lembra disso. Não é João, não é Maria, não é José, não é Paula, não é Roberto, não é o seu personagem que acorda. Ele nunca vai acordar. É a sua consciência que acorda. É o acordar que acorda. É a iluminação que se ilumina. Se a gente for continuar no exemplo dos números, não é o 32 que acorda, não é o 574, não é o menos 14.978, é o zero que acorda. O número simplesmente voltou para o seu estado inicial, para o seu estado natural, de zero. O seu personagem simplesmente acordou para a sua verdadeira natureza, de ninguém, de nada. Então, seja lá por qual caminho você faça isso, você acorda. E você se vê ali totalmente desperto. De uma maneira que você nunca esteve antes. Com uma consciência que você nunca teve. E impessoal. Você se percebe de uma maneira absolutamente impessoal. Não tem um nome para você, não tem um personagem em você. Você é simplesmente a consciência. E essa mesma consciência está clara como cristal. E pela primeira vez, pelo menos pelo que você se lembre, você vê a realidade como ela realmente é. Como se alguém realmente tirasse um véu da sua frente. Você consegue ver a realidade sem a interferência da mente, se intrometendo e atrapalhando e nebulando tudo. A mente não está mais aqui. Ela não está mais interferindo de maneira direta em você, mas ela ainda existe. Como energia potencial. E agora tem a pergunta. Quanto potencial tem essa mesma energia, essa mesma mente, para te puxar de volta para a manifestação física? Uma coisa precisa ficar clara. Existe progressão no caminho espiritual, ou no caminho do seu autodescobrimento. Mas não existe progressão na passagem pela porta. Como dizem, quando a fruta está madura, ela cai de uma vez. Você não vai acordando aos poucos. Não é uma coisa progressiva. A busca parece ser progressiva. Existe um tempo, um percurso. Você pode levar vidas e vidas buscando.
Mas o acordar é instantâneo. É de uma vez. É um tapa na cara. E 99% das vezes você não vai estar preparado para isso. O que eu quero dizer com acordar de uma vez? Eu quero dizer que não vai dar tempo de você ficar se preparando e fazendo uma transição gradual. Tipo, vou me desapegando disso aqui, essa parte da minha personalidade eu vou deixar para trás, essa eu vou manter. Não. Num instante você jura que você é um corpo num mundo com toda uma história, e no outro instante você é pura consciência. E não existe mais corpo nenhum, mundo nenhum, não existem outras pessoas, tudo aquilo que você já sabe. Você pode entender na teoria. Você pode ter lido livros e livros sobre isso. Mas quando essa transição acontece com você, isso pode ser extremamente assustador, desorientador. É uma virada de 180 graus repentina, sem tempo para se preparar. Há um segundo existia todo um mundo, toda uma história, existia um buscador realizando a busca, e de repente só existe você. E de novo, o ego que estava buscando esse estado, quando finalmente você chega nesse estado, o ego não está ali. É por isso que o ego faz o percurso, é ele que realiza a busca, mas não é ele que acorda. Porque o acordar é justamente a ausência do ego, é a ausência da pessoa, é a ausência da individualidade, é a ausência do senso de autoria, é a ausência de qualquer resquício de que existia alguém aqui. Ou aí. E o seu ego, essa personalidade, esse senso de autoria que você trouxe ao longo de anos, ou vidas, ou meses, sei lá, pode não ter passado pela porta com você. Mas eu te garanto que ele não está muito feliz. Ele nunca vai ficar satisfeito com isso. E ele pode ficar lá do outro lado da porta, mas ele vai ficar batendo, vai ficar gritando, vai ficar enchendo o saco. O seu ego vai ficar na porta, atrás de você, reivindicando o direito dele sobre a iluminação. Afinal, foi ele que percorreu todo o percurso. Como assim? Ele gastou 10 anos, 20 anos, 50 anos da vida dele perseguindo esse estado para na hora que ele chega no estado, ele não tá ali. Ele ficou um degrau antes. Ele quer esse estado. Ele não vai sossegar enquanto ele não tiver esse estado. Foi o ego que te trouxe até aqui e agora você vai querer levar os créditos por isso sozinho? Você não fez nada. Foi ele que fez todo o trabalho. O problema é, se você abrir a porta para esse ego entrar, você vai voltar exatamente para o mesmo ponto em que você estava antes de acordar. Porque a iluminação, o acordar, o despertar é justamente a ausência desse ego. A partir do momento que esse ego entrar, não é mais um estado acordado, não é mais um estado desperto, não é mais o seu eu real. O segundo problema é, você como consciência real, no seu estado de consciência, sem interferência da mente, não consegue se lembrar muito bem de quem era esse tal de ego. Existe uma vaga lembrança de que talvez existia um ser humano, mas você não consegue lembrar muito bem dele. E ele vai fazer de tudo para tentar te lubridiar, para tentar fazer com que você abra a porta. Só para falar um negócio rapidinho. Na hora que você abrir a fresta, ele entra com tudo. E você sabe que existia alguma coisa ali, um tal de José, Maria, Paula, e você não consegue se lembrar direito o que era isso. E essa sensação nunca vai sair da sua consciência. Ela sempre vai ficar ali como energia em potencial, como possibilidade para você lembrar de quem era esse ego. Porque, assim, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu acho pertinente falar isso. A manifestação, independente se ela for do ego ou se for divina, precisa ser completa. Você como consciência real, como eu real, como divino, precisa de uma explicação para a sua origem. E a explicação em potencial é: eu sou o estado desperto de um antigo ser humano. E quando você se vê como humano, eu sou um humano
que nasci e estou buscando Deus. E quando finalmente você se percebe como Deus, você é um Deus que teve como origem um ser humano que buscava Deus e acordou. E aí quando você percebe que você na verdade era um ser humano, você percebe que você é um ser humano que nasceu um dia e vai morrer, mas está buscando Deus. E quando você finalmente encontra esse Deus, Deus lembra vagamente de que existia um ser humano, que ele era antes, e acordou. E você entendeu aqui onde a gente está, né? Então essa energia em potencial de ser humano, de ego, sempre vai estar presente. Ela precisa estar presente para você ser completo. Em resumo, da mesma forma que para o ser humano existe algo que ele chama de Deus, que é uma coisa que ele não consegue compreender, mas ele busca, para Deus existe uma energia também chamada de ser humano, que ele não consegue entender muito bem e às vezes ele faz a cagada de dar muita atenção para ela e se vê como ela. Para o seu eu real, tudo que existe é o momento presente. Só existe presente. Não existe esse negócio de tempo. Você literalmente é intemporal. Então, não existe um dia que você acordou. Você não lembra quanto tempo faz que você está desperto. Porque não tem tempo. Você não vai se perceber como, eu despertei há 10 minutos atrás, eu despertei há um mês atrás. Você é intemporal, você é um eterno presente. E esse extremo presente é o zero. É o ponto de onde tudo surge. É o absoluto. É a fonte de toda manifestação. E agora, você se percebendo como zero, como absoluto, você deixa de se perceber como parte da manifestação e se torna testemunha do surgimento da manifestação. Você, como zero, percebe o surgimento dos números, tanto positivos quanto negativos. Você consegue perceber até mesmo o surgimento de pensamentos, porque o pensamento é uma modificação desse zero. Você, como zero, é intocado pelas modificações. Você assiste elas, mas você não é elas. Você, como zero, mesmo que um pensamento surja em frações de segundo, também é um número. Você, como zero, não faz parte dos números. Você vê essas manifestações acontecendo. Você testemunha todas elas, mas você não é elas. O único ponto, o único refúgio que você tem, que a gente pode chamar de, por exemplo, refugiar-se em Buda, seria nesse zero, nesse instante onde não existe tempo, em que você vê todo o surgimento de tempo e manifestações, mas você não é elas. Portanto, agora, se você era José, você, como consciência desperta, vai ver, por exemplo, José tendo um pensamento de estou com sede. E logo na sequência esse José levanta e começa a caminhar em direção à cozinha para pegar um copo d'água. Tudo isso está acontecendo sem a sua interferência. Você não está fazendo nada. Você assiste tudo. Você é o fator comum que liga toda a existência do José. Mas você não participa. No caminho do José, da sala até a cozinha, você testemunha outros pensamentos, outras sensações. Você praticamente consegue perceber José funcionando como se fosse uma máquina, que funciona de maneira autônoma, seguindo as suas próprias leis, seus próprios karmas, e seguindo um roteiro de uma história como se fosse um grande filme. Mas você não é parte disso. Você é simplesmente aquele instante de absoluto presente que testemunha tudo isso acontecendo. Até mesmo a sensação de autoria. Você testemunha um pensamento surgindo e logo na sequência vindo a sensação, fui eu que fiz. Mas você não é nenhum desses. Você é aquele ponto, aquele instante zero de onde tudo surge. E aí você vê as sensações, pensamentos surgindo, como se fossem números, surgindo num zero. 4.378, 72, 37, menos 520, menos 1.000, 794. São só números. São só modificações de você, mas que não te atingem, não te afetam. Até mesmo a sua ideia de personagem, sua personalidade, você começa a ver que é só uma estrutura de pensamentos. São só conceitos, são só ideias, são só números. Até a noção de tempo. São só números, são só conceitos, são só ideias surgindo nessa tela. Nessa consciência, nesse seu eu real. Nessa grande dança cósmica que está rolando bem na sua frente. Mas não se deixe enganar pelo meu relato. Isso é uma aproximação muito porca
do que realmente é se encontrar como o seu eu real, como essa consciência absoluta. Se é um relato, nenhum relato vai se aproximar do que é. Então não pense que você vai parecer que você é uma consciência presa dentro de um corpo, que você, pô, não tem um livre-arbítrio, eu sou tipo um zumbi. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com se sentir preso, não tem nada a ver com não ter senso de autoria no sentido de ser uma coisa ruim. Não é como se você, eu não faço nada, eu só fico aqui assistindo o meu corpo pegar água e comer pipoca. Não, não é isso. Você falou em pipoca. Você tá vendo José funcionar, mas não tem nada a ver com esse mundo do ego. O mundo onde não existe tempo, esse mundo nesse zero absoluto, nesse momento, nesse instante absoluto de presente, é extremamente diferente. É o contrário do mundo do José. É o contrário do mundo do ego. É um mundo indescritível. É um mundo que o ego nunca vai acreditar. É um mundo que o José nunca vai acreditar. Pensa um mundo tão maravilhoso que você nunca vai acreditar. Pensa num mundo que é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele tá agora. Ele não tá daqui 10 anos, ele não tá daqui 1 ano, ele não tá quando você sentar para meditar, ele não tá quando você for fazer. Ele tá agora, na sua cara, escancarado na sua cara, e você não consegue perceber ele. Você não consegue ver ele, você não consegue sentir ele. De tão maravilhoso, de tão impossível que ele é pro seu ego. Esse ver José funcionando é um mundo repleto de bem-aventurança, repleto de amor, repleto de senso de completude. Cada sentimento, cada ação, cada sensação, cada tudo seria como se fossem trilhões e trilhões de orgasmos cósmicos de amor explodindo do centro do seu peito. E cada molécula, tanto do seu corpo quanto do ambiente em volta de você, tá repleta de universos que tem outros universos dentro, e todos esses universos têm trilhões e bilhões e infinitos seres, e cada um desses seres também tem bilhões e trilhões e infinitos mundos dentro deles, parecido com aquelas imagens que você tem às vezes de Krishna criando mundos infinitos. É assim que você se vê, mas mesmo assim é uma aproximação muito porca. Enquanto o seu ego tentar conceber isso, não é isso, não é. Enquanto você puder nomear, enquanto você puder imaginar, não é. Mas se a gente fosse tentar aproximar alguma coisa, seria isso. Não é uma coisa que você fica preso dentro do José, ai, tadinho de mim. É uma coisa absurdamente magnífica. E toda essa explosão de amor e de universos e de seres e de vida exalando do centro do seu peito e bombando para todo o universo, tudo isso é você. Você é cada um desses seres, você é cada molécula, cada centímetro do que está acontecendo, você é tudo isso acontecendo. Você não está mais limitado a um corpo. Você é toda a cena, você é todo o cenário. E esse cenário é infinito, ele se estende além do que você pode imaginar. Mas como sempre, por favor, pelo amor de Deus, não acredite em mim. Nunca acredite no que eu estou falando. A não ser que você já tenha visto isso. A não ser que você já tenha experimentado isso. Não acredite em mim. Eu não acreditaria em mim. Isso é só um relato pessoal. E eu, pelo que eu saiba, não sou nada confiável. Você não faz a mínima ideia de quem sou eu. Não só eu, qualquer outra pessoa. Não confie em relatos alheios. Use esses relatos para fazer a sua própria investigação pessoal. Mas então, acontece o inevitável. Você duvida. E como não duvidar? O estado em que você se encontra é muito maravilhoso, para ser verdade. É muito surreal. Ainda mais se essa vozinha que fica lá no fundo da sua consciência tiver força o suficiente para te convencer de que isso não é real. De que, na verdade, você é um ser humano. De que você só está alucinando e deve ser simplesmente uma experiência de consciência alterada, ou sei lá, tá faltando oxigênio no seu cérebro, qualquer explicação maluca para te convencer de que não, isso não é real. Você tá morrendo. Qualquer coisa, o seu ego vai usar qualquer justificativa para te convencer de que isso não é real. E te lembrar que, na verdade, você é simplesmente um ser humano passando por uma experiência. Pronto, a merda já tá feita. Não adianta, a partir desse momento, não vai demorar muito para que o ego construa o castelinho dele de volta. Aquele paraíso, aquela aparência repleta de amor e completude e tudo mais,
por uma fração de segundo, parece como a vida de um ser humano sendo vista através de olhos. É o suficiente para levantar a dúvida. E essa fração de segundo se torna segundos, se torna minutos. Daqui a pouco, quando você perceber, você é de novo um ser humano olhando através de olhos. E você é feito de carne, sangue, e órgãos internos, e fígado, e urina, e fezes, e tudo aquilo que você já sabe. E aí você começa a perceber pensamentos surgindo para tentar explicar o seu estado. Eles não são mais agora pensamentos simples a respeito do mundo externo. Não é mais simplesmente José pensando que está com sede, ou que está com fome, ou lembrando de algumas coisas bestas. José agora está tentando explicar o seu estado. José está apontando todos os dedos para você e tentando te explicar. E isso é uma catástrofe, isso é uma merda completa. E aí o ego começa a tentar explicar, ele começa a tentar reivindicar esse estado. E aí ele vai te explicar que a sua situação atual é conferida através da lei do karma e que você não lembra de vidas anteriores por conta do esquecimento e que existe uma lei divina. Todo tipo de lei vai começar a vir agora, todo tipo de explicação para explicar o seu estado atual. Você vai explicar que na verdade você estava iludido por Maia. Você começa a ver agora uma confusão da sua consciência que antes estava límpida e clara, cristalina, como se fosse um cristal transparente. E ela começa agora a ser borrada por esse ego, trazendo explicações. Mas essas explicações ainda são meio a meio. São explicações meio reais e meio egóicas. Explicações meio divinas e meio humanas. É o humano tentando explicar o divino. É o seu ego tentando trazer coerência para a experiência. Só que essa experiência não tem coerência. É uma experiência anterior a qualquer tipo de intelectualização, a qualquer tipo de significado. Mas o ego está tentando explicar essa experiência. Lembra que eu falei que essa aparência de mundo é o seu inverso? Mas ainda é você, é só uma consciência que existe. Ela parece ser dois. Tudo que acontece em uma acontece na outra também, de maneira inversa, mas acontece. Quando finalmente esse pilantrinha desse ego conseguir explicar essa aparência de mundo, porque o que o ego está tentando fazer é explicar Deus. A hora que ele conseguir explicar Deus, lembra que as consciências estão espelhadas? Na hora que o ego explica Deus, Deus explica o ego. A sua consciência real, que eu estou chamando de Deus agora, não sabia ainda o que era um ego. Ela não sabia ainda o que era um ser humano. Existia uma remota possibilidade, lembrança bem lá no fundo de que existe um ser humano. Mas na hora que o ser humano explica Deus, Deus explica o ser humano. A única maneira de existir um ser humano que explica Deus é se existir um ser humano. E o ego só precisa disso. Porque é tudo isso que ele é. Uma ideia. Você só precisa conceitualizar o ego. Você só precisa pensar nele. Você só precisa juntar 2 mais 2 sentimentos, percepções, pensamentos, corpo, ego. Porque o ego é só isso, é só pensamento. Na verdade, você é só consciência, né? Se você pensou num ego, você materializou um ego. Você trouxe à vida uma entidade física. O que antes era só potencial, o que antes era bem-aventurança rolando na sua cara, agora aparece como um ser humano vivendo num mundo. E você só precisava fazer isso. A partir do momento em que você conceitualizou, concebeu um ego, ele voltou. E na hora que ele volta, ele não conhece Deus. Ele não conhece o seu eu real. É óbvio que você vai esquecer. É óbvio que você vai esquecer o que você estava experimentando há 30 segundos atrás. Porque o seu ego é tudo aquilo que você não é. E ele conseguiu voltar. Ele conseguiu fazer você oscilar. A maioria das pessoas, quando acordam, vão ser trazidas de volta, vão duvidar da experiência por conta de paixões que ficaram para trás, por conta de vergonha, por conta de medo, por conta de arrependimentos, por conta de desejos, falta de concentração suficiente para se manter bem estabelecido e centrado no estado. As coisas que você já sabe que te puxam de volta. Todas essas coisas vão estar ali, só esperando você vacilar. E na hora que você vacilar, elas te puxam de volta. E você só precisa disso, uma dúvida. Você precisa de uma dúvida em meio à experiência de realização.
E essa dúvida vai fazer você vacilar. Na hora que você vacilar, você vai tentar explicar o que está acontecendo. E aí você está tentando explicar o que não pode ser explicado. Porque quem explica não existe. A entidade que explica o que está acontecendo é justamente aquela que obscurece o seu eu real. Eu vou te dar um exemplo só para ficar mais claro, bem rapidinho. Você está no sofá da sua sala, meditando, e por algum motivo você finalmente consegue parar o movimento da mente e você acorda. Você está 100% desperto. Você percebeu a sua natureza divina. Você nunca nasceu, nunca vai morrer, você é uma consciência absolutamente impessoal. E você começa a testemunhar o seu personagem acontecendo. E dentre as dezenas ou centenas ou milhares de pensamentos que possam aparecer nesse personagem, pode aparecer um que vai fazer você vacilar. Porque lembra, é um estado passivo. Você é só testemunha da criação. Você não participa de nada. Só que não é o mundo do ego, é aquele mundo onde só existe você. Mas mesmo assim você só está assistindo, você não interfere nas coisas que estão acontecendo. Você é a testemunha suprema, a testemunha absoluta. Mas de repente passa na sua mente a ideia de um aluguel que está atrasado. E você está desempregado. Mas você sabe que isso não é real. Não existe um personagem desempregado. Não existe uma casa onde você mora. Mas e se existir? E se for real? Você na verdade estiver alucinando? E se? E se? Basta isso. E se? Como você pode permanecer sendo esse absoluto zero que não faz nada e só assiste a vida desenrolar, sabendo que você tem um aluguel para pagar? Que pode ser de uma entidade real. E essa experiência maravilhosa que você está tendo pode simplesmente ser uma alucinação. E se? E aí você começa a trazer esse pensamento mesclado entre ser humano e divino. Mas quem seria despejado e de onde? Pronto, você está trazendo a ideia de um ego, você está trazendo a ideia de um personagem e nem está percebendo a merda que você está fazendo. E aí você lembra, por exemplo, que você tem um filho e você precisa cuidar dele. E aí, como é que eu vou continuar sendo só a testemunha? E se não for o suficiente, alguém precisa tomar as rédeas desse corpo, alguém precisa controlar ele. Sou eu que preciso tomar as ações, eu preciso sair e procurar emprego. Porque eu não confio que a minha natureza divina, a minha consciência, vai fazer isso de maneira automática. Eu não confio que é Deus que está fazendo o meu destino. Eu tenho que tomar as rédeas, eu que tenho que controlar o que está acontecendo. Né? Igual Lúcifer queria ser maior do que Deus. Eu que tenho que controlar o que está acontecendo. Eu não confio que Deus vai direcionar a minha vida. Você confia que existe um Deus e uma inteligência, mas não tanto, né? Você não confia tanto assim para largar assim o seu aluguel e a criação do seu filho, por exemplo, nas mãos de Deus. E pelo amor de Deus, eu não estou falando que você não tem que cuidar da sua família, tá? É que nem eu falo nos meus vídeos. Não confunda os meus vídeos com dicas para sua vida subjetiva. Isso aqui é só um exemplo. E aí você pensa, mas que filho, mas que aluguel, essa vida não é real. Ela não é de verdade. Mas e se for? E aí você começa a tentar explicar. Você começa a encontrar a meia senda. Você começa a tentar trazer justificativas para o que está acontecendo. Mas espera aí, se eu sou Deus, por que eu devo aluguel? Se só eu existo, por que eu tenho filho? Por que eu tenho mulher? Por que eu tenho parentes? Você está trazendo de volta a entidade à vida. E aqueles pensamentos que antes pareciam diálogos distantes, como frases de filmes rolando, agora estão cada vez mais próximos. E você consegue se perceber não mais como o cenário, e sim como um corpo olhando através de olhos para um mundo externo. Mas você não quer perder esse conhecimento que você acabou de ganhar. Você quer capturar ele, você pensa e começa a negociar. Mas e se eu voltar para o meu corpo e tomar as rédeas, mas ao mesmo tempo manter esse conhecimento de que eu sou divino, de que eu nunca nasci, de que eu sou Deus? Eu posso tentar ficar no meio do caminho. Eu posso tentar voltar e pagar meu aluguel e perseguir minhas paixões, meus desejos e cuidar da minha família, mas ao mesmo tempo trazer esse conhecimento e ficar na meia senda. E se eu pudesse voltar pro ego, ainda sabendo os segredos do universo, ainda sabendo que tudo isso aqui é uma ilusão, você poderia, por exemplo, continuar cuidando do seu trabalho, da sua família, mas mantendo essa consciência divina, esse eu real. O problema é que o seu eu real
desconhece o ego. É impossível fazer isso. Não tem como. A entidade que você está trazendo de volta é justamente aquela que não conhece o seu eu real. Quando o seu eu real, trouxa demais, que você vai fazer isso. Quando ele achar que finalmente entendeu a consciência divina finalmente entendeu o ego. E o que você tem aqui, amigão, é que você acabou de esquecer a sua experiência. Quando você acha que você capturou a experiência numa ideia, você trouxe de volta uma entidade que não conhece essa mesma experiência. Quando você entende o ego, você traz o ego de volta à vida. E o ego é justamente aquele que não conhece o seu eu real. Estamos andando em círculos, José. E finalmente chegamos no fim desse vídeo. Como a gente faz para prevenir ou tentar evitar, minimizar esse vai e volta? A nossa intenção não é também ficar acordando e esquecendo toda hora. E a resposta é seguindo tudo aquilo que já foi ensinado há muito tempo atrás. E de milhares de maneiras diferentes. Não, eu não tenho uma fórmula mágica. E se você assistiu 30 minutos de vídeo esperando que eu tivesse uma fórmula mágica, eu te peço desculpas. Mas, a menos que você tenha muita sorte, muitos bons karmas acumulados de vidas anteriores, ou uma diligência e comprometimento invejáveis para alcançar um estado definitivo de iluminação ou de despertar, você precisa se esforçar um pouquinho. Se bem que não pode ser considerado um esforço, né? Porque a ideia de esforço vai contra tudo isso que eu estou falando aqui. Porque o seu estado natural é o estado zero, é o estado absoluto. Não exige esforço para ser nada. O que você tem que ter é comprometimento para evitar de fazer merda, em poucas palavras. Mas não fique triste. Todos estamos nesse movimento de pêndulo. A gente vai para um lado e volta, vai para o lado e volta, acorda, esquece, acorda, esquece. Tá todo mundo no mesmo barco. Alguém, por exemplo, que parece extremamente não espiritualizado é simplesmente alguém que foi muito longe no movimento do pêndulo. Mas essa pessoa também está nessa busca. Por mais que ela não saiba, por mais que ela não esteja ciente ainda. Mas uma hora, até mesmo essa pessoa vai voltar no movimento e vai acordar. Todos nós estamos no mesmo barco, sem exceções. E qual é o melhor exemplo de prática? Que, como eu já disse, já foi ensinado há muito tempo atrás e de diversas maneiras diferentes. No budismo, por exemplo, a gente tem o caminho óctuplo, que é uma das maneiras de te trazer um conjunto de práticas que te direcione para o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. No yoga a gente tem os famosos yamas e niyamas. Em outras escolas, filosofias ou religiões, a gente vai ter tratados, mandamentos, instruções, e todos eles visam o quê? Te direcionar para o caminho correto. E eu não preciso aqui te falar qual que é o caminho correto. Todo mundo já sabe, mesmo instintivamente a gente já sabe o que é o caminho correto. Eu não estou falando agora no sentido de demagogia. Honestamente, eu estou cagando para demagogia. A gente está falando do seu caminho, do seu acordar. E se você não seguir no caminho correto, você está prejudicando o seu acordar. Não é simplesmente para fazer discursinho, paz e amor, e ai que lindo, e tudo é flores e tudo mais. Não, é um caminho de diligência para você poder permanecer no seu estado natural. Todos esses ensinamentos visam o quê? Ações corretas, pensamentos corretos, não violência, amor ao próximo, perdão, paciência, modo de vida correto, etc. Não é difícil de entender o porquê que essas instruções existem. Mesmo não existindo certo e errado, bem e mal, na visão não dual, enquanto você estiver na visão dual, enquanto você se ver como um corpo, essas coisas existem. E você precisa trabalhar elas. Vamos voltar no exemplo anterior que eu dei. Do José que acorda e começa a se lembrar de contas para pagar, de família, de paixões, de medos e tudo mais. Agora imagina se eu desse o mesmo exemplo para você de algum praticante assíduo do caminho correto. De alguém
que tivesse sentado no seu sofá, meditando e acordasse. Mas fosse uma pessoa livre o máximo possível, tá? Eu não estou falando que é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa o máximo possível, livre de desejos, de paixões, de medos, de arrependimentos. Não seria muito mais fácil para essa pessoa permanecer acordada? A chance de aparecer algum pensamento traiçoeiro para puxar essa pessoa de volta para a manifestação é muito menor. Se a pessoa viver uma vida correta, e eu não estou falando que ela precisa ter vivido a vida inteira dela correta. Ela pode muito bem ter feito várias cagadas. Porque nenhuma manifestação egóica é perfeita. Mas se essa pessoa, em algum momento da vida, virou e falou, não, a partir daqui eu vou seguir um método de vida correto. Eu vou seguir um caminho de não violência, de amor ao próximo, de perdão. Eu vou parar de fazer cagada. Para essa pessoa, a chance dela ter um pensamento traiçoeiro que vai puxar ela de volta para a manifestação é muito menor do que uma pessoa que simplesmente acordou por autoinvestigação ou por alguma técnica de alteração de consciência. E não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Se você vive uma vida sem ferir ninguém, sem roubar ninguém, sem matar ninguém, sem prejudicar ninguém, amando toda a manifestação, perdoando as pessoas pelas cagadas que elas fazem, sem deixar rastro de vergonha, de culpa, de arrependimento para trás. Quando essa pessoa acordar, é muito mais fácil ela aceitar a realidade e a natureza divina dela. Agora, se você é uma pessoa toda cheia de coisa errada, como é que você vai aceitar que você é divino? Você pode acordar. Acordar não é difícil. Se você se dedicar, pode ser em meses, pode ser em anos, uma hora você vai acordar. Só que o que você vai fazer com esse estado? Se há uma semana atrás você traiu sua mulher, e eu nem estou julgando ninguém aqui, eu não tenho nada a ver com sua vida, não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas trazendo isso para você, se há uma semana atrás você traiu sua mulher, você roubou um amigo no trabalho, você agrediu pessoa, você sabe? Aí você vai virar, acordar, tá, eu sou Deus, eu sou divino. E essa voz que fica atrás, tentando te convencer que você não é, tem muito mais força do que uma voz que já foi purificada. Não adianta nada a sua natureza divina acordar se o seu ego, por mais que ele não seja real, se ele for todo zoado, se ele ficar gritando na sua orelha e te julgando de coisas, te apontando defeitos, e não precisam ser defeitos seus, tá? Você pode muito bem ser uma pessoa impecável. Não ferir ninguém, não machucar ninguém, viver sua vida correta, não roubar ninguém, mas você pode ser uma pessoa que não consegue parar de julgar os outros. Você não vai aceitar a sua verdadeira natureza divina, porque você não é mais um corpo, você é tudo. E você é inclusive os ditadores, você é os assassinos, você é os criminosos, você é os políticos, você é todo mundo. Por mais que você seja uma ótima pessoa, se surgir o pensamento de peraí, mas como assim? Eu sou divino e eu sou a manifestação, mas eu sou aquele político corrupto. A ideia de perdoar os outros não é de demagogia. Enquanto você não conseguir se perdoar e perdoar todo mundo, você não vai conseguir ver que todo mundo é a sua verdadeira natureza divina. Já está perfeito. Enfim, eu estou enrolando demais para falar uma coisa simples. O método de viver corretamente te ajuda a permanecer no seu estado natural, no seu estado real. Você é o seu primeiro e único juiz. É você que se puxa de volta. Porque lembra, não é o personagem que acorda, é o seu eu divino. E o seu eu divino é muito justo. Ele é justo, inclusive, em te julgar. Não tem como você mentir para você mesmo. Você sabe as merdas que você fez. Você sabe as pessoas que você maltratou. E é isso que vai estar lá te esperando para te puxar. Coisas que você talvez já até tinha esquecido vão surgir do seu subconsciente e gritar na sua orelha que você não é divino. Que isso que você está vendo é alucinação, que você na verdade é um ser humano, pecador e todo ferrado. E isso vai te trazer de volta. Isso vai fazer você duvidar, isso vai fazer você tentar explicar o estado, e na hora que você conseguir explicar ele, você vai explicar o ego. Até o pensamento, caraca, eu acordei, eu sou Deus, eu sou fodão, eu sou divino. Até isso vai te puxar de volta. Porque isso é comportamento de um ego. É comportamento egóico.
de você se achar fodão e achar que você acordou e você é superior aos outros que não sabem disso. Isso vai te puxar de volta. Até isso a gente tem que tomar cuidado. Até a humildade faz parte de permanecer no estado. E na verdade, você e eu não somos ninguém na fila do pão. É por isso que às vezes eu sou chato e fico insistindo aqui em desacreditar pessoas que querem ficar ricas ensinando espiritualidade. Ou, né, que principalmente ensina baboseira egóica transvestida de espiritualidade, em troca de muito dinheiro. O que acontece é o seguinte: se essa pessoa realmente, de verdade, soubesse o que ela está ensinando, se ela realmente estivesse falando de espiritualidade real, essa pessoa nunca faria uma merda dessa. Porque ela saberia que cobrar uma puta grana de muitas vezes de gente pobre, de gente que não tem dinheiro, de gente que está tirando dinheiro da onde não tem, e nem precisa assim só estar pegando dinheiro de gente humilde. O fato de você trocar conhecimento espiritual por dinheiro, e eu não estou falando de lugares que cobram taxa de entrada ou taxa de manutenção, eu não estou falando do dinheiro. Eu estou falando. Não vamos ser hipócrita, é fácil de reconhecer gente que está te explorando. Gente que está te cobrando R$ 5.000 para fazer um retiro maluco de um final de semana. Gente que está te roubando fortunas para passar conhecimento espiritual, não faz a mínima ideia do que ele está te ensinando. Se ele soubesse realmente o que é espiritualidade, ele nunca faria uma merda dessa. Porque ele saberia que isso está estragando todo o caminho espiritual dele. Que ele vai ter que prestar contas em relação a isso uma hora. Porque caminho espiritual não tem como se vender. Você está vendendo a verdadeira natureza da pessoa. Como é que eu posso te vender aquilo que você já é? Como é que eu posso te cobrar R$ 5.000 para explicar que você já é Deus? Que Deus é esse que cobra de outro Deus para explicar que ele é Deus? Enfim. Em resumo, o segredo, o caminho para minimizar as oscilações é aquele caminho que todo mundo já sabe que era correto. Mas a gente tenta ignorar ou às vezes pegar atalhos. Simplesmente não seja um babaca. Não faça merda, não prejudique outras pessoas, viva uma vida correta. Haja corretamente, ame todo mundo, se arrependa das cagadas que você fez, perdoe as pessoas em volta de você, porque todos estamos fazendo besteira o tempo inteiro. Quanto mais você trouxer a sua própria consciência para essa neutralidade, para essa visão divina da manifestação, mais fácil é para você permanecer no estado. Dessa forma, você está se preparando para o dia que você acordar, porque você nunca sabe de onde vem. E na hora que vem, talvez você não esteja preparado. Ou talvez você esteja. Vigiai, pois por que não sabeis a hora há de vir vosso Senhor? Mas também, para finalizar aqui o vídeo, não leva nada tão a sério, tá? Quem leva as coisas muito a sério é justamente o ego. E às vezes você pode acabar levando isso tão a sério e virar o chatonildo espiritualizado de maneira exagerada. E aí você já não é mais uma consciência espiritualizada, você virou um ego espiritualizado. Por isso que é bem difícil encontrar esse caminho aí de equilíbrio, esse caminho do meio. A vida, no final, é uma grande jornada infinita e você tem infinitas chances de novo, de novo, de novo e de novo. E não importa a quantidade de cagadas que você faça numa vida, você ainda tem a oportunidade de morrer, esquecer e tentar na próxima. E não tente apressar as coisas, não tente já querer acelerar tudo para essa vida. Grande parte da beleza é essa busca. É isso que traz movimento, é isso que traz beleza para a vida. E se Deus quiser, será assim para sempre. Para sempre você vai ficar buscando isso. E aí você encontra e fica, e pode ficar por bilhões de anos, e daqui a pouco você busca de novo, e se encontra de novo. Mas não tente conceitualizar isso agora, imaginar em escalas de tempo astronômicas e dissoluções do universo e tudo mais. Não se leve tão a sério. E não importa quantas vezes você acha que você perdeu Deus, ou que você perdeu a sua consciência real, ou que você perdeu o estado, ou que você precisa desesperadamente encontrar isso até o final dessa vida, senão você vai morrer. Relaxa um pouco. É impossível não estar no seu eu real. É impossível não estar em Deus. É impossível não estar o tempo inteiro na sua verdadeira natureza. Deus é aquele que olha através dos seus olhos. Por mais que você ache que não é, por mais que você ache que você perdeu o estado, deslizou, é só passageiro. É só um hipnotismo, é só uma falsa impressão, é só uma alucinação. É só um mal entendido.
E além disso, todos nós estamos sujeitos a oscilar, a duvidar e a ter que reconhecer novamente a nossa verdadeira natureza. Daddy, I'm afraid. Won't you stay a little while? Keep me safe, 'cause there's monsters right outside. Daddy, please don't go. No, I don't want to be alone. 'Cause the second that you go, they're gonna know. Before he went to bed, he grabbed my hand and said, just 'cause I'm leaving, it don't mean that I won't be right by your side. When you need me and you can't see me in the middle of the night, close your eyes and say a prayer. It's okay, I know you're scared when I'm not here, but I'll always be right there. And even though I'm leaving, I ain't going nowhere. Ellie. Ellie. Sabachthani. By your side, when you need me, you can't see me in the middle of the night. Close your eyes and say a prayer. It's okay, I know you're scared.